Irmãos e irmãs, celebramos o 18º domingo do tempo comum. E assim como a multidão que sabe aonde está Jesus, saíram das cidades e o seguiram até encontrá-lo aonde Jesus estava, um lugar deserto e afastado. João tinha acabado de saber da morte de João Batista. Jesus tinha acabado de saber da morte de João Batista, que havia sido decapitado. O evangelho que nós ouvimos na missa da parte da manhã de ontem. E Jesus foi para sofrer o luto pela morte de João, porque eram muito próximos por parentesco. João era primo de Jesus, mas também uma proximidade espiritual. João era o precursor do Messias. Então Jesus sofre a morte de João e vai para um lugar deserto e afastado viver esse momento. Mas as multidões vão atrás. E Jesus, mesmo no seu sofrimento, mesmo vivendo aquela situação de luto, Jesus ainda se compadece da multidão. Aqui Jesus está nos ensinando que em muitos momentos, durante as dificuldades da vida, as provações que nós vivemos, as situações difíceis pelas quais nós passamos, isso não pode nos impedir de ser algo de bom na vida de alguém. As mães sabem muito bem do que o padre está dizendo, né? Quantas vezes a mãe doente tem que cuidar do filho doente? Os casais idosos, quanta gente a gente vai visitar? Aonde a gente sabe que a esposa está muito mais doente que o esposo, mas está lá cuidando dele. A dor que eu enfrento não tira a minha sensibilidade diante da dor e do sofrimento do outro. A dificuldade pela qual eu passo não me faz insensível à dificuldade do outro. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho. A primeira palavra de Jesus para nós hoje. A multidão nos ensina que quando queremos encontrar Jesus, nós não medimos esforços. Jesus foi de barco para um lugar deserto e afastado. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Andaram muito para chegar aonde Jesus estava, porque existia neles um desejo de ouvir o que o Senhor tinha a dizer, uma fome de Deus, pois só Ele tem palavra de vida eterna, como nós ouvimos aqui na primeira leitura do profeta Isaías. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Ouvi e tereis vida. A multidão está atrás da vida que Jesus tem a oferecer, do sentido que Jesus tem para dar. E esta é a grande fome do mundo. O evangelho de hoje, a primeira leitura que nós ouvimos, fala de fome. A multidão tem fome no meio do deserto. Deus fala de um povo que tem fome e que pode vir sem dinheiro, que vai comer, sem nenhuma paga e vai ser alimentado. Mas que fome é essa? Não é do pão que Jesus multiplica, mas é do pão que Jesus é. É daquele que Jesus é. Porque hoje nós encontramos um monte de gente saciada de todas as formas, mas que se sentem totalmente vazias, incompletas, impreenchidas. Queridos, Jesus tem aquilo que o mundo precisa. Jesus é aquilo que o mundo precisa. Ao sair do barco, Jesus viu a multidão, encheu-se de compaixão por eles, curou os que estavam doentes. Não eram os problemas que traz vazio para a multidão. Jesus curou. E eles não foram embora. Aqueles que ficaram curados permaneceram ali. Por quê? Porque desejam mais.
não é simplesmente uma enfermidade, não é simplesmente uma situação, não, mas é um desejo de encontrar verdadeiramente aquilo que traz a razão, o motivo, a satisfação de uma vida. Então a multidão permanece, Jesus continua ensinando, o dia passa, a noite chega. Os discípulos se preocupam porque ali não há o que comer. Despede as multidões, dizem eles, para que possam ir aos povoados comprar comida. E Jesus diz: não, eles não precisam ir embora. No deserto da vida, queridos filhos, quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, nós não precisamos ir embora. A presença de Deus é a certeza que nós estamos no lugar certo. Não importa se estamos no paraíso ou se estamos no deserto, a presença de Deus é suficiente. E é isso que a multidão havia descoberto. Eles estavam com Jesus, e eles estavam com Jesus no lugar mais difícil. A noite, na palavra de Deus, é sempre a hora mais difícil, mas a multidão não arreda o pé. Por quê? Porque Jesus está ali. Estar com Jesus nos traz segurança, que Ele vai agir, que a graça dEle vai nos alcançar, que Ele não vai nos deixar à mercê do mal, da dificuldade, da fome. Pois o que pode nos separar do amor de Cristo, diz São Paulo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. A certeza do amor de Deus por nós nos ajuda a entender que tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada disso nos vence, nada disso nos destrói, nada disso nos coloca fim, pois a graça de Deus nos dá sempre um novo recomeço. A graça de Deus vai nos alimentando, vai renovando, ressuscitando, multiplicando em nós aquilo que muitas vezes nós achamos que já está por fim ou já está acabado. Porque a graça de Deus, ela age de tal forma que o pouquinho que temos é suficiente para Deus realizar muito. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, disseram os discípulos. E Jesus disse: traze-os aqui. Traze-os aqui. Os 5 pães e os 2 peixes daquela multidão. Era tanta gente, o Evangelho vai terminar dizendo que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era muita gente para ter só 5 pães e 2 peixes, não, gente? Gente desprevenida, não? Garanto que era todo mundo magro, estava todo mundo fazendo dieta, né? Que fosse um bando de gordinho, pode ter certeza que ia achar muito mais comida na hora. Ia. Gordinho nunca anda com lancheira, com bolsa sem nada para comer. Sempre tem um clube social, né? Aqueles coisinhos de margarina, né? Sempre tem. Garanto que era todo mundo fit, todo mundo magro, né? Passava tudo lá na Donata, lá, não pode comer nada daí. Né? Aí não leva nada, não pode levar, não pode comer. Mas Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, trazei-os aqui. Mandou que as multidões se sentassem. Tomou nas mãos os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos, pronunciou a bênção e o milagre aconteceu. Porque o pouco na mão de Deus é suficiente. Queridos filhos, Jesus hoje olha para nós aqui e pergunta: o que é que nós temos? O que é que nós temos? No meio daquela multidão eram 5 pães e 2 peixes. E aqui? O que Deus encontra aqui no meio de nós? Talvez um pouquinho de fé de um pouquinho de esperança do outro, um pouquinho de boa vontade de um outro ali. Quantos pouquinhos existem dentro de nós? E aí Jesus diz: pega esse pouquinho e me dá. Confia em mim.
A palavra de Deus hoje nos desperta a confiança de que aquilo que para nós parece nada, aquilo que para nós parece ser insuficiente, se colocamos na mão de Jesus, tudo isso se multiplica. Tudo isso se torna o motivo pelo qual grandes milagres acontecem. Queridos filhos, o Senhor hoje quer contar com o pouquinho que temos. Quantas pessoas estão por um pouquinho para desistir das coisas? Quantos casais estão por um pouquinho para desistir do casamento? Quantos estão por um pouquinho de desistir, né, daquele trabalho, daquele emprego, daquele sonho, daquele projeto? Quantos estão por pouco, porque acham que não vão dar conta, porque sentem que não vão conseguir, porque acham que não são suficientes, se sentem insuficientes para dar conta de tantas coisas. Volto a dizer, um pouquinho de fé. Padre, minha fé está quase acabando. Jesus diz, dá esse pouquinho para mim, dá esse pouquinho, essa única Ave Maria que você está conseguindo rezar todo dia, me dá, trazei-a aqui. Esse pouquinho de esperança que você ainda tem, vai lá, faz os exames, pega, vixe, não melhorou nada, Padre, faz 3 meses, e o resultado deu tudo ruim de novo, Padre. Será que vou melhorar? Será que eu vou sarar? Será que tem jeito isso? Jesus está dizendo, trazei esse pouquinho aqui para mim, trazei-o aqui. Aprender a confiar e a colocar nas mãos de Jesus aquilo que nós temos, que parece ser nada, que parece ser insuficiente até para nós mesmos, mas se colocamos na mão dele, ele pega o pouquinho que temos, multiplica, e isso se torna suficiente para nós e para muitas outras pessoas que estão junto de nós. O milagre ele acontece quando nós encontramos algo, por mínimo que seja, e colocamos nas mãos do Senhor. Despertar esta confiança, despertar esta certeza de que mesmo no deserto da vida, de que mesmo no momento mais difícil, na hora mais difícil, o Senhor está ao nosso lado e nos diz, confia em mim e me dá esse pouquinho. Confia em mim e me dá esse restinho de fé, este restinho de esperança, este restinho de confiança, este restinho de vontade, me dê. Porque se tivermos esta coragem, se tivermos esta confiança, nós vamos ver milagres acontecer. Queridos filhos, o que você tem dentro de você hoje, que Jesus está te dizendo, trazei-o aqui. O que você tem? O que você trouxe para essa missa de hoje? O que você trouxe no seu coração, hein? Desta semana que você viveu, desse mês que você está iniciando, e aí começa a vir aquelas angústias, aqueles medos, aquela insegurança. Será que vou dar conta? Será que vou conseguir? Será que vai dar certo? E aí a fé parece que vai balançando, a esperança parece que vai derretendo. O que você trouxe hoje? Você que, como a multidão, saiu do lugar onde você estava, do conforto onde você estava, e sabendo que Jesus estava aqui, não mediu esforços. Para alguns dá trabalho para chegar, dá trabalho de chegar aqui, dá trabalho de ter que deixar a visita que não ia embora lá em casa. Outros que não tem carro para vir. Eu sei de gente que vem de vila distante para participar da missa aqui. Tem gente que vem com a cadeira de roda para a missa. Gente, isso dá trabalho. Mas o que nos traz a este lugar, senão a certeza de que Jesus está aqui?
e de que a palavra dele é suficiente para alimentar a nossa vida, para dar rumo à nossa história, para nos levantar das nossas prostrações, para nos ajudar a viver de uma maneira muito melhor essa semana, esse mês que nós estamos iniciando. A certeza de que ele está aqui é que faz valer todo o esforço para aqui chegar. A falta de vontade, tem domingo que eu sei que você não tem vontade de vir. Mas você vence, né? Você vence. Sacode a poeira, dá a volta por cima, passa uma água no rosto e vamos lá. Dá trabalho. E Jesus enxerga isso, e o Senhor sabe disso. E o que a palavra de Deus diz? Curou os que estavam doentes, e a multidão permaneceu. A hora foi adiantada, e a multidão permaneceu. Porque o que sacia de verdade é estar com Jesus. Amados e amadas, que neste domingo, neste dia santo que o Senhor nos alimenta com a sua palavra, Ele nos alimente também com a sua vida, e nós tenhamos a certeza, nós viemos buscar Jesus, e Jesus vai conosco para onde a gente for. Nós nos esforçamos para estar com Ele, e uma vez que o encontramos, Ele não nos abandona. E que pelo deserto da vida, porque eu sei que a sua vida enfrenta muitos desertos, que nas noites escuras, eu sei que você tem muitas noites escuras na vida, Deus está contigo, porque aquele que você vem buscar, Ele não te abandona. Aquele que você vem aqui encontrar, Ele vai contigo aonde você for. E por mais difíceis que as coisas pareçam, por maiores que sejam as dificuldades, o Senhor pega o pouquinho que você tem, toma nas mãos e multiplica e realiza grandes milagres. Que assim como os 5 pães e os 2 peixes nas mãos de Jesus alimentou uma grande multidão, o pouquinho que eu e você temos no nosso coração, nas mãos dele, alimente a nossa vida e nos dê sentido e razão para continuar lutando, para continuar vivendo. E que assim, como disse São Paulo, tenho certeza, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor que Deus tem por nós. Nada, nada poderá nos separar do amor que Deus tem por nós. E aí eu pergunto, você responde, e assim nós vamos terminar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém e jamais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém e jamais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.